Leitura do livro de Gênesis, capítulo 41 e capítulo 42. Gênesis, capítulo 41. Ao fim de 2 anos completos, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Ele viu 7 vacas belas e gordas subir do rio, e elas ficaram pastando na relva do Nilo. Outras 7 vacas, feias e magras, subiram do Nilo depois delas e ficaram ao lado das vacas gordas, na margem do Nilo. E as vacas feias e magras começaram a devorar as 7 vacas belas e gordas. Nisto, Faraó acordou. Então, ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Numa única haste havia crescendo 7 espigas de cereal, cheias e boas. Depois delas, cresceram 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as 7 espigas cheias e boas. Nisto Faraó acordou e viu que tinha sido um sonho. Mas de manhã, o seu espírito ficou agitado, de modo que mandou chamar todos os sacerdotes magos e todos os sábios do Egito. Faraó relatou-lhes os seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretá-los a Faraó. Com isso, o chefe dos copeiros disse a Faraó: "Confesso hoje os meus pecados." Faraó estava indignado com os seus servos. Assim mandou-me prender na cadeia da casa do chefe da guarda, tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Depois disso, ambos tivemos uns sonhos, na mesma noite. Tanto eu como ele tivemos um sonho, cada um com a sua própria interpretação. Havia ali conosco um jovem hebreu, servo do chefe da guarda. Quando relatamos os nossos sonhos a ele, ele os interpretou a nós e deu o significado de cada sonho. E tudo aconteceu exatamente como ele tinha interpretado. Eu fui restituído ao cargo, mas o outro homem foi pendurado no madeiro. Então Faraó mandou chamar José e o trouxeram rapidamente da prisão. Ele se babeou, trocou as suas roupas e se apresentou a Faraó. Faraó disse então a José: "Tive um sonho, mas não há quem o interprete. Ouvi dizer que você pode ouvir um sonho e interpretá-lo." José respondeu a Faraó: "Quem sou eu? É Deus que falará sobre o bem-estar de Faraó." Faraó disse a José: "No meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas belas e gordas subir do Nilo. E elas começaram a pastar na relva do Nilo. Outras 7 vacas desnutridas, de aspecto muito ruim e magras, subiram depois delas. Nunca vi vacas de aspecto tão ruim em toda a terra do Egito. E as vacas magras e de mau aspecto começaram a devorar as primeiras 7 vacas, as gordas. Mas depois que as comeram, ninguém podia perceber que as havia comido, visto que a sua aparência era tão ruim como do início. Nisto acordei. Depois, vi no meu sonho que numa única haste estava crescendo 7 espigas de cereal, cheias e boas. Depois delas, cresceram 7 espigas murchas, mirradas, ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as 7 espigas boas. Eu contei isso aos sacerdotes magos, mas ninguém foi capaz de me dar uma explicação. José então disse a Faraó: "O sonho de Faraó tem apenas um significado. O verdadeiro Deus informou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. Igualmente, as 7 espigas boas são 7 anos. Os sonhos têm apenas um significado.
As 7 vacas magras e de mau aspecto, que subiram depois das outras, são 7 anos, e as 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. É como eu, disse a Faraó. O verdadeiro Deus fez Faraó ver o que ele vai fazer. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas após eles, certamente virão 7 anos de fome, e toda a fartura da terra do Egito será esquecida, e a fome consumirá o país. A fartura que houve antes do país não mais será lembrada, por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito severa. O sonho foi dado 2 vezes a Faraó, porque a questão foi bem estabelecida pelo verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus logo a realizará. Portanto, que Faraó procure agora um homem prudente e sábio, e o encarregue da terra do Egito. Que Faraó tome ação e designe superintendente no país, e recolha 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura, e que eles recolham todo o alimento produzido nesses anos bons que virão, e sob a autoridade de Faraó façam reservas de cereais, que serão armazenados como mantimentos e guardados nas cidades. Os alimentos deverão servir de suprimento para o país durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não seja arruinado pela fome. A proposta agradou a Faraó e a todos os seus servos. Assim, Faraó disse aos seus servos: Pode-se achar outro homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Faraó disse então a José: Visto que Deus o fez saber de tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como você. Você mesmo ficará encarregado da minha casa, e todo o meu povo lhe obedecerá sem reservas. Somente na posição de rei serei maior do que você. E Faraó acrescentou a José: Agora eu o encarrego de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de selar que usava na mão e o pôs na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou-lhe um colar de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez andar no seu segundo carro de honra, e clamavam à frente dele: Aureque! Assim ele foi encarregado de toda a terra do Egito. Faraó disse mais a José: Eu sou Faraó, mas sem a sua autorização ninguém poderá fazer absolutamente nada em toda a terra do Egito. Depois, Faraó deu a José o nome de Safanete-Paneá, e lhe deu como esposa a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José passou a administrar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante Faraó, rei do Egito. José se retirou então da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. José continuou recolhendo todo o alimento produzido na terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ele fazia reservas de alimentos nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os alimentos produzidos nos campos que a rodeavam. Ele continuava a fazer reservas de cereal em quantidades muito grandes, como a areia do mar, até que por fim desistiram de contá-lo, porque era incalculável. Antes de chegar o ano de fome, José se tornou pai de 2 filhos, que eles foram dados por Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer toda a minha desgraça e toda a casa do meu pai. E ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me deu filhos na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome. Assim como José tinha dito,
Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por fim, toda a terra do Egito começou a passar fome, e o povo começou a clamar a Faraó por pão. Faraó disse então a todos os egípcios: vão a José e façam o que ele lhes disser. A fome continuou em toda a face da terra. Então José começou a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles e a vender aos egípcios, visto que a fome se havia apoderado na terra do Egito. Além disso, pessoas de toda a terra iam ao Egito para comprar de José, porque a fome se havia apoderado de toda a terra. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão parados olhando uns para os outros? E acrescentou: eu soube que há cereais no Egito. Desçam para lá e comprem cereais para nós, para que fiquemos vivos e não morremos de fome. Assim 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar cereal. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com os outros irmãos dele, pois disse: poderia lhe acontecer um acidente fatal. Os filhos de Israel foram junto com os outros, que iam comprar mantimentos, porque a fome havia chegado na terra de Canaã. José era autoridade sobre o país, e era ele quem vendia o cereal a todo o povo da terra. Por isso, os irmãos de José chegaram e se curvaram diante dele, com o rosto por terra. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os imediatamente, mas não escondeu deles sua identidade. Perguntou-lhes então rispidamente: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar alimentos. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou imediatamente dos sonhos que havia tido com respeito a eles. E lhes disse: vocês são os espiões. Vieram para ver os pontos fracos do país. Disseram então: não, meu senhor. Os seus servos vieram para comprar alimentos. Todos nós somos filhos de um único homem. Somos homens honestos. Seus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: não é verdade. Vocês vieram para ver os pontos fracos do país. Diante disso, eles disseram: seus servos são 2 irmãos. Somos filhos de um único homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai. Quanto ao outro, já não existe. No entanto, José lhe disse: é como eu lhes disse, vocês são espiões. Será posto à prova pelo seguinte: tão certo como o Faraó vive, vocês não sairão deste lugar, até que o seu irmão mais novo venha para cá. Mandem um de vocês buscar o seu irmão, enquanto os outros ficam presos. Assim suas palavras serão postas à prova, e eu saberei se estão dizendo a verdade. Caso contrário, então tão certo como o Faraó vive, vocês são espiões. Com isso os colocou juntos em detenção por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte, e ficarão vivos, pois eu temo a Deus. Se vocês são homens honestos, que um dos seus irmãos fique preso nesta casa de detenção. Mas os outros podem ir e levar os cereais para matar a fome de suas famílias. Então tragam-lhe o seu irmão mais novo, para que se prove que suas palavras são verdadeiras e vocês não morram. E eles concordaram em fazer assim. Disseram um ao outro: sem dúvida, estamos sendo punidos por causa do que fizemos ao nosso irmão, porque vimos a sua aflição quando ele implorou que tivéssemos compaixão, mas não escutamos. É por isso que nos sobreveio esta aflição. Rubem lhes disse então: eu não lhes disse, não pequem contra o menino? Mas vocês não escutaram.
Agora certamente está sendo exigida uma prestação de contas pelo sangue dele. Mas eles não sabiam que José estava entendendo, pois lhe falava por meio de um intérprete. Assim ele se afastou deles e começou a chorar. Quando voltou e falou com eles novamente, escolheu Simeão e o amarrou diante dos olhos deles. José então deu ordem para que enchessem as sacas deles de cereais, devolvessem o dinheiro dos homens, a saca de cada um, e dessem a eles provisões para a viagem. E isso foi feito. Então eles carregaram os seus jumentos com os cereais e partiram dali. Quando um deles abriu a sua saca para dar forragem ao seu jumento, no lugar onde iam pernoitar, viu que o seu dinheiro estava na boca da saca. Nisto ele disse aos seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e está aqui na minha saca. Então o coração deles desfaleceu, e tremendo, eles olharam uns para os outros e disseram: o que é isto que Deus nos fez? Quando eles chegaram à terra de Canaã, contaram a Jacó seu pai tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo: o homem, que é o senhor do país, falou rispidamente conosco e nos acusou de estar espionando o país. Mas nós lhe dissemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está agora com o nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem, que é o senhor do país, nos disse: por meio disto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Então peguem a comida para matar a fome das suas famílias, e vão, e tragam-me o seu irmão mais novo, para que eu saiba que vocês não são espiões, mas homens honestos. Eu lhes devolverei então seu irmão, e vocês poderão fazer negócios no país. Ao esvaziarem as sacas, as bolsas de dinheiro de cada um estavam na sua saca. Quando eles e seu pai viram as bolsas de dinheiro, ficaram com medo. Jacó, seu pai, exclamou: é a mim que vocês deixaram sem filhos. José já não existe, e Simeão já não existe, e agora vão levar Benjamim. Eu é que tenho que suportar tudo isso. Mas Rúben disse ao seu pai: o senhor pode matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta ao Senhor. Entregue-o aos meus cuidados, e eu o devolverei ao Senhor. No entanto, ele disse: meu filho já não irá com vocês, porque o irmão dele está morto, e só resta ele. Se acontecer algum acidente fatal na sua viagem, vocês certamente fariam meus cabelos brancos descer com pesar à sepultura.